So guys, o que a gente viu no momento, que agora que a gente vai precisar de fato, o operador L. Então deixa eu resumir algumas coisas que a gente viu antes de ir para a próxima página. Uma equação diferencial linear pode ser reescrita nesse formato aqui, Ly igual a f de x. Essa é a forma mais simples de escrever uma equação linear. Bem simples, é Ly igual a f de x. Sabendo que esse L representa já as derivadas de primeira, de segunda ordem, de zero, ordem zero. E quando a nossa equação é homogênea, ela fica simplesmente Ly igual a zero. Ly igual a zero. E veja bem, agora nesse contexto dessa forma, o que significa uma função ser solução dessa equação? Então o que significa, vou colocar aqui, ó, y igual a φ de x ser solução da nossa equação. Eu vou colocar aqui, ó, da equação da EDL estrela. Vou chamar essa EDL de estrela. Veja bem, a equação ser solução, essa função, aliás, significa que essa função satisfaz essa equação em um intervalo. Lembre-se a parte do intervalo. Nós vamos, por um momento, ignorar a parte do intervalo, porque já fica subentendido, e fazer umas continhas aqui. Veja bem, guys, se a φ satisfaz, ela é solução da nossa EDL, significa que se eu aplicar o L na minha φ, na φ de x, vai dar quanto? Vai dar a f de x. É isso que significa a φ ser solução. No caso da homogênea, se a φ for solução da equação homogênea, então quando eu aplico o L na φ de x, significa que vai dar quanto? Ser zero. É isso que significa ser a solução. Perceba que quando você trabalha com L, as contas ficam muito reduzidas, bem mais simples de se fazer. Aí a gente tem algo interessante a observar além disso, que é o seguinte, isso aqui é um rascunho, tá? Agora vamos ver algo mais interessante. Suponha que eu vou chamar aqui um y1 e vou chamar de y2, duas funções que serão soluções da nossa equação. Então suponha que y1 e y2 sejam soluções da equação homogênea. Vamos considerar aqui homogênea. Então, y1 e y2 para nós serão soluções da nossa equação diferencial linear homogênea, da EDL homogênea, em um intervalo i. Porque as soluções sempre são em intervalo. Ok. Então, o que a gente tem? Então, olha que interessante, coisa interessante que a gente tem. Veja, primeira coisa, se eu aplicar o L na y1, tem que dar quanto? Veja, a nossa y1 e y2 é a solução da equação homogênea, que aliás, guys, peço perdão, faltou escrever aqui a equação homogênea. Então deixa eu pegar esse bichinho aqui, deixa eu colocar, não foi incluso o E, agora foi. Não foi incluso o... Vamos voltar. Aqui não vai ser incluso o negocinho. Vamos para esse aqui mesmo, que ele... Aqui eu posso conseguir incluir tudinho. Isso aqui eu vou mover aqui. Deixa eu fazer uma melhoria no nosso texto. Porque eu esqueci. Quando eu falo aqui, soluções é um artigo definido. Equação homogênea, eu tenho que especificar a equação homogênea. A nossa equação homogênea é Ly igual a zero. Okay. Vamos reproduzir. Voltar. Suponha que y1 e y2 sejam soluções da equação homogênea Ly igual a zero, em um intervalo i. Então veja bem, o que acontece? Ora, se o y1 é solução da nossa equação homogênea, significa que na hora que eu aplicar o L no y1 vai dar quanto? Vai dar zero, porque ele é solução da equação homogênea. Então ele respeita, ele obedece, ele satisfaz a nossa equação. Aplicou L nele, tem que dar quanto? Tem que dar zero. Acontece que o bendito y2
também é a solução da nossa equação homogênea. Então, se eu aplicar L no L no Y2, também vai dar zero. Também vai dar zero. E nesse momento eu vou dar um pause, que eu preciso inserir uma página. Voltamos. Dá zero. E o que tem de interessante nisso? Olha que coisa interessante. O que acontece quando eu pego o nosso y1 e multiplico por uma constante? Vou aplicar o L nele. Então, eu vou aplicar o L em y1 vezes uma constante. Constante qualquer, um parâmetro. Vou até chamar de constante 1, para reforçar que eu estou associado ao y1. Devido à linearidade do L, essa constante 1 pega o beco, sai do nosso operador e fica assim. Acontece, guys, que eu sei que L de y1 nem precisa de parêntese, quando é direto, não precisa. Eu sei que L de y1 vale quanto? Vale zero. A gente já discutiu isso aqui, ó. L de y1 vale zero, que é porque ele é solução. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Zero. Deu zero. Qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte. Ora, quem são as funções que o L e y dá zero? As funções cujo eu aplico L e dá zero são as soluções da minha equação homogênea. A solução dessa equação são todas as funções y é só uma questão de nome, todas as funções em que eu aplico nessa tal de função e vai dar zero. Aplicou o L e deu zero, é solução. É solução nesse intervalo. Então, nesse intervalo aqui, acontece que o L aplicado nessa função vai dar zero. Qual é a moral da história? A moral da história é que constante C1, guys, Y1, será o quê? Será sol da nossa equação. Solução da EDL dada. E EDL é homogênea, diga-se de passagem. Ou seja, acabamos de mostrar que se você tem uma solução, multiplicou por uma constante, não interfere. Pega uma solução qualquer, multiplicou por uma constante, continua sendo solução. O mesmo acontece então com o y2, porque y2 ainda é uma solução. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso aqui, ó. É aqui que eu quero chegar. O que acontece se eu pegar y1, que é aquela minha primeira solução, e multiplicar por uma tal de C1, uma constante, e somar pela função y2 e multiplicar por um tal de C2. O que acontece? Antes de responder o que acontece, eu preciso dizer uma coisa. Existe um conceito lá da álgebra linear, mais uma vez chamando, que essa parte usa muito a álgebra linear, mas é um conceito que você também vê lá na geometria analítica. Não sei se vocês recordam, mas existe uma coisa chamada combinação linear na geometria analítica. O que era a combinação linear? Vamos relembrar. Você pega uma sequência de vetores, V1, V2, V3, V1, e vai até um certo Vn da vida. Não precisa ser Vn, eu vou pegar 5 aqui. 5 não, vai dar muito trabalho, eu vou pegar 4. Você pega uma sequência de vetores. Cada vetor você multiplica por um número, que lá na geometria analítica e na álgebra linear, o número é chamado de escalar. No cálculo a gente chama de número. Então cada vetor você multiplica lá por um escalar, por um número. C2, C3, C4. E cada elemento desse você soma. Quando você faz isso, você diz que isso é uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3 e V4. Essas constantes, esses escalares C1, C2, C3, C4 são os coeficientes da combinação linear. E olha aparecendo mais uma vez o termo coeficiente, porque soma em cada parcela. O elemento importante principal é o vetor. Então quem está acompanhando ele é um coeficiente. Então você tem uma combinação linear. Acontece, guys, que isso é uma combinação linear. Professor, mas não são vetores, são funções? Existe, quando você estudar álgebra linear, você descobre que funções são vetores, mas não vem ao caso para nossa disciplina. O fato, guys, que eu peguei uma solução, eu peguei outra solução, cada solução eu multipliquei por uma constante e estou somando. Então, guys, isso é o que eu chamo de uma
combinação linear de quê? De quem? De funções? As funções y1 e y2 são mais que funções. Elas são soluções. Então, essa é uma combinação linear de soluções. Soluções da nossa EDL. EDL, o quê? Ly igual a zero, que é uma EDL homogênea. Combinação. E aí, a grande pergunta, o grande questionamento nesse vídeo é o seguinte. O que acontece quando eu aplico o meu L na combinação linear das soluções? Isso aqui é uma combinação linear aleatória. Olha que coisa legal e interessante. Aqui eu sei que é uma soma. Então, o que a gente faz com soma? O nosso operador é linear. O linear a gente sabe que distribui. Então, o L vai aplicar primeiramente no C1, Y1, mas depois vai aplicar no C2, Y2. Mas eu sei que esse C1, Y1 é a solução da nossa equação. Eu sei que esse C2, Y2 é a solução da nossa equação homogênea. Isso significa que quando se aplica o L nele, vai dar quanto? Vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. Quando se aplica o L nesse outro termo, vai dar quanto? Vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. Cada uma dessas parcelas se anula. Então, eu vou somar 0 mais 0, que é igual a zero. Qual é a moral da história? Veja, a moral da história é a seguinte. Eu acabo de descobrir que quando eu aplico o L nessa combinação linear, vai dar zero. Ou seja, a combinação linear de soluções ainda é uma solução para a minha equação diferencial linear homogênea. Então, nós temos o seguinte resultado, guys. Esse é o resultado que nós temos. Se nós tivermos uma sequência de soluções de uma equação diferencial homogênea, a combinação linear, tá aqui o nome combinação linear, também será soluções da nossa equação naquele mesmo intervalo das soluções. Isso é interessante. Quer dizer que se eu acho uma sequência de soluções, eu pego uma combinação linear e gero o quê? Gero novas soluções para a minha equação linear homogênea. E esse é o famoso princípio da superposição para equações homogêneas. Esse princípio da superposição é o nosso primeiro passo para um método de resoluções de equações diferenciais lineares de segunda ordem. Primeiramente homogêneas, depois não homogêneas. Perceba que vale ressaltar um fato importante. O que eu fiz aqui foi para ordem 2, por isso eu peguei duas soluções e a combinação linear foram de duas soluções. Só que isso pode ser generalizado, pode ser ordem N, no caso pegaríamos uma quantidade K, uma quantidade aleatória K. Normalmente, depois a gente vai falar sobre esse K, que no fundo ele tem que ser igual a N, mas tem umas condições. No momento, não importa, pegue qualquer ordem, qualquer quantidade de soluções e quando você faz a combinação linear, ela continua sendo solução. Perceba que é uma combinação linear de fato. Olha só, aqui eu separo parcelas, parcelas, parcelas. A estrutura de cada parcela é a mesma. Está aqui a minha solução e o meu coeficiente. A solução, o coeficiente. A solução, o coeficiente, fazendo jus a uma combinação linear. Então, guys, esse resultado, ele vai além de ordem 2. Ele vai para a ordem N. Mas quero ressaltar que a nossa disciplina só vai trabalhar com ordem 2, porque é o que a ementa sugere. Então, o resultado ele é bem mais geral, porque ele vale para mais geral, mas o nosso caso é 2. Então, a conta que eu fiz aqui foi para 2, ok? Então, você já começa a vir muitas ideias, porque isso aqui é qualquer ordem, inclusive ordem 1. Então, você pode pensar, professor, então lá na ordem 1, eu poderia pegar duas soluções e combinação linear, teria mais soluções? É uma pergunta a se fazer, é uma pergunta que a gente vai responder no futuro. Mas para dar uma adiantada, assim, teoricamente você teria mais soluções, só que a gente vai provar mais adiante que quando você faz isso, esse teu novo grupo de soluções já estava dentro do grupo anterior e é algo para se pensar.
Ok, guys? É isso, nosso primeiro passo. Então já sabemos que em equações lineares homogêneas, não esqueça que a gente está trabalhando somente com equações lineares. Isso é importante. A gente não está trabalhando, e eu acho que não iremos trabalhar com equações não lineares de ordem 2. Então, em equações lineares, pegou mais de uma solução, faça a combinação linear e seja feliz que você ainda tem solução. Ok, guys? É isso. Thanks.